Vamos ler? Isaías 43, versículo 15. Diz assim: eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Você acredita nessa promessa? Bom, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, sentindo-se inseguros, sem esperança, e por meio do profeta Isaías, ele lembra exatamente quem Deus é. Ele lembra que ele abriu o mar vermelho. E agora ele promete libertação para esse povo. E ele promete agora uma nova libertação. Uma nova libertação que foi tão grandiosa quanto aquela que aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito. E sabe o que eu acho aqui muito interessante? É que Deus começa essa conversa, claro, falando por meio do profeta, relembrando a sua identidade, ou seja, reafirmando a sua identidade. Ele diz: eu sou o Criador, eu sou o Rei de Israel. Ainda no exílio, ele permanece sendo Deus. Ainda na tua aflição, ele permanece sendo Deus. Ainda na tua dificuldade, ele permanece sendo Deus. O Senhor, ele continua soberano. Mas sabe, às vezes nós agimos como se não lembrássemos da soberania de Deus. Nós focamos tanto na dificuldade, nós focamos tanto no tempo difícil, que nós nos esquecemos que, apesar de toda a dificuldade, ele é soberano. E o fato dele ser soberano significa que ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Ele é aquele que governa todas as coisas. Ele é aquele que sabe tudo a respeito de todos. Ele é soberano. A sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência permite que ele tenha o controle de absolutamente todas as coisas. Antes que venha a palavra na sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Antes que você precise tomar uma atitude, ele já sabe qual será a sua atitude. Antes que você reaja a algo, o Senhor já sabe exatamente qual será a sua reação. A soberania dele é espetacular. E deixa eu te falar, nós não podemos limitar o poder de Deus à nossa capacidade. Sabe por quê? O poder de Deus não é limitado como nós somos. A capacidade de realizar coisas que Deus tem não é limitada como a nossa é.
Ele é soberano nos dias bons. Ele é soberano nos dias difíceis. Ele é soberano quando você está feliz. Ele é soberano quando você está triste. Ele é soberano quando você tem dinheiro sobrando. Mas Ele também é soberano em meio à escassez. Ele é sempre soberano. Ele tem sempre o controle de todas as coisas. E sabe o que eu achei incrível aqui? É que antes de dar uma promessa, Ele relembra a este povo quem Ele é e o que Ele fez. Ele relembra aquela libertação do Egito. Mas Ele não está só relembrando, Ele está dizendo assim: olha, o Deus que vocês serviam naquela época é o mesmo hoje. Ele é imutável. Olha só o que diz Tiago 1,17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Você consegue entender isso? Não existe uma sombra de mudança diante de Deus. Ele é imutável. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você muda. Você muda de opinião. Você deixa de gostar de coisas. Você deixa de gostar de pessoas. Você e eu, nós estamos o tempo todo mudando. Fazemos promessas e não cumprimos. Toda segunda-feira a gente começa a dieta. Na sexta-feira a dieta já foi pro rabo. Todo janeiro você começa dizendo o quê? Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou praticar exercício físico. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou começar um curso. Esse ano. E aí chega na metade do ano e você não conseguiu nem dar início no que você prometeu no começo do ano. Você muda. O nosso Deus não muda. E sabe, às vezes eu tenho a sensação de que Deus tem que ficar o tempo todo relembrando quem Ele é e o que Ele fez. Acontece isso aqui de coisa, você já fica desanimado. Você já esquece do poder do seu Deus. Rapidamente começa a murmurar. Aí o Senhor tem que olhar para você e dizer: Raquel, lembra de tudo que você viveu até agora. Eu segurei a tua mão. Eu te fiz atravessar o mar vermelho. Ei, Pedro, lembra de tudo que você viveu até agora. Você está aqui porque eu te sustentei. Até a nossa confiança em Deus, Eduardo, é limitada. Porque a gente diz que confia em Deus, mas parece que a gente confia com medo de algo dar errado. E Deus olhando para você, Jonas, e dizendo: você confia ou não confia, meu filho? Nós esquecemos facilmente quem Deus é na hora da dificuldade, Joyce. Na hora da tribulação. Na hora do luto. Nós esquecemos facilmente da soberania de Deus quando nós olhamos para a nossa conta e temos
uma conta para pagar e não temos nada no banco. Nós esquecemos facilmente a soberania de Deus quando as coisas não saem da forma que nós queremos, desejamos e esperamos. Mas sabe o que é mais lindo? Olha bem para esse irmão aí do seu lado, olha bem para ele, para ela, olha aí. Pergunta para ele, você sabe o que é mais lindo? É que Deus tem paciência com você. É muito sério isso. Olha que coisa incrível, gente. Se isso não é incrível, eu não sei o que é. Deus olha para mim lá do céu. A minha filha, tu é murmuradora, hein? Mas eu vou te lembrar mais uma vez da promessa que eu te fiz. Lembra da promessa que eu te fiz? Eu ainda sou o Deus que cumpre promessas. Outro dia eu estava em casa e eu vou confessar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu amo cuidar da minha casa. Quem me conhece aqui sabe. Eu gosto de tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Mas se tem uma coisa que eu não gosto, gente, é mexer com roupa. Olha, lavar roupa, estender a roupa, tirar a roupa do varal, dobrar a roupa, passar... Ô, gente, eu queria uma máquina de lavar que tu botasse a roupa lá e ela já saísse dobrada pra você botar no guarda-roupa, ou que ela botasse a roupa no guarda-roupa pra você. E aí outro dia eu precisei passar uma roupa. E eu peguei aquela roupa, ireis, mas não pequeis, mas eu peguei toda a bronca do meu coração, aquela roupa do guarda-roupa, pra passar, e fui passar. Eu comecei, eu não gosto de passar roupa, não tô passando essa roupa, obrigada. Aí, gente, o Espírito Santo me deu um beliscão. Vocês já sentiram o beliscão do Espírito Santo? Dói um pouquinho, hein? Eu senti o beliscão dele falando assim, tá reclamando? Graças a Deus que tu tem uma máquina para lavar roupa, querida. Tu tem um ferro de passar, tu tá com saúde conseguindo passar roupa. E imagina quem não tem os braços para passar roupa. Imagina quem tá com uma dor nos braços e não consegue passar roupa. Gente, da hora, o Senhor me perdoa. Obrigada pela minha máquina de lavar. Obrigada pelo meu ferro. Obrigada pela minha roupa. Obrigada pela saúde para passar roupa. Sabe por quê? A gente se agarra na síndrome da murmuração e a gente murmura sem a gente perceber. Reclama que tem que pagar o IPVA do carro, mas tu só tem que pagar o IPVA do carro porque tu tem o carro. Reclama que toda semana tem que ir no mercado comprar os Danone da criança. Graças a Deus que tu tem o dinheiro para comprar o Danone das crianças. Glória! Posso ouvir um glória, gente? Glória. Então, é lindo que o Senhor tem paciência conosco. E só porque Ele tem paciência, que Ele fica relembrando quem Ele é. Relembrando as promessas que Ele fez. Relembrando o que Ele tem ainda para fazer na sua vida. É só por isso. E sabe, nesse contexto aqui, eu fico pensando que pior que esquecer a soberania e o poder de Deus é esquecer a soberania e o poder de Deus, estando preso ao passado. Deus não deseja que nós estejamos presos ao passado. O versículo 18 de Isaías 43 é como uma chave que nós precisamos destravar. Ele diz assim, olha, não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Quando o povo estava no exílio, muitos
viviam olhando para trás, relembrando e pensando no templo destruído, pensando na glória perdida, pensando nos erros que cometeu. Mas Deus estava dizendo assim: eu não defini vocês pelo passado. Eu estou fazendo algo novo. Você conseguiu entender isso? O povo pensando o tempo todo no que viveram atrás. E o Senhor dizendo para eles: olha, vocês não são definidos pelo passado de vocês. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Vocês não percebem? Sabe quando você fica preso ao passado? Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo nesse tempo. Sabe o que eu fico vendo? Que o passado é como uma venda nos nossos olhos, que nos impede de ver a graça, a bondade, a misericórdia de Deus se renovando sobre a nossa vida a cada manhã. Aqui nesse contexto, mesmo ouvindo promessas, esse povo não estava se entregando ao Senhor de todo o coração. O desânimo, o cansaço espiritual vinham justamente porque eles estavam olhando demais para o passado. E olha só, no versículo 22, tem como botar aí para mim? 22, Isaías 43, 22. Contudo, você não me invocou, Jacó. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Mais um. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para os holocaustos. Nem foi a mim que você honrou com os seus sacrifícios. Não, o sobrecarreguei com ofertas de cereal. Nem o deixei exausto com exigências de incenso. O povo estava tão ligado no passado que eles não estavam conseguindo oferecer adoração ao Senhor. O povo estava tão ligado ao passado que, embora o Senhor não estivesse fazendo exigências de como deveria ser a adoração, eles tinham apenas que cumprir o que já era do cotidiano, eles não conseguiam. Quantas vezes você não consegue adorar o Senhor verdadeiramente? Porque você está preso ao que você já viveu. Vocês já viram aquelas pessoas que você vai conversar? Aí ela diz assim: ah, mas antigamente eu servia na igreja, antigamente eu pregava, antigamente eu cantava, antigamente. E agora você faz o quê? Agora você vive como? Como está a sua vida com Deus agora, nesse tempo, nesse momento? Olha só, Deus não cansou o povo. Deus não estava exigindo nada deles. Deus só queria uma coisa: o coração. Um coração rendido,
Um coração arrependido, sabe por quê? O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Mas o povo foi distanciando, tomado pela culpa, pela tristeza, pelo desânimo do exílio. Deixaram de oferecer sacrifícios de adoração ao Senhor. Eles estavam desmotivados, desconectados. Talvez você aqui hoje seja essa pessoa, desconectada. Mas existe um convite do Senhor. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. E olha só. O Senhor diz assim, olha, eu não desisti de vocês. Mas vocês deixaram de me buscar. Vocês deixaram de fazer aquilo, ou de trazer à minha presença aquilo que eu mais desejo. O coração. Mas aí vem o Senhor com aquele amor incondicional. Com aquele amor incondicional, e Ele diz assim, olha, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Tem uma parte do texto que diz, na minha versão, que o Senhor estava sobrecarregado com os pecados desse povo. Você imagina Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que tem todo o poder na palma da sua mão, cansado com o pecado do povo? Mas Ele disse assim, eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Deus apagou o seu pecado. Deus não se lembra mais do seu pecado. Sabe qual é o seu problema? O problema é que você fica relembrando o seu pecado o tempo inteiro. Ah, Senhor, mas eu pequei, eu não sou digno. Não é mesmo, meu filho? Mas o Senhor já te perdoou. E sabe o que é mais incrível nisso aqui? É que Deus, Ele não apaga o seu pecado e o meu pecado porque nós merecemos. Deus apaga o seu pecado e o meu pecado por causa dele próprio. Não é sobre você. É sobre Ele. Deus nos perdoa porque a sua natureza é misericordiosa. Deus não age com base na nossa fidelidade. Ele age com base na sua própria fidelidade. Não é sobre você. Você é infiel, pecador, hipócrita. Mas Ele é soberano, fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! O perdão de Deus é um ato da graça e não um ato de troca. Consegue entender isso? O Senhor não te perdoa por aquilo que você pode fazer por Ele. O Senhor te perdoa porque Ele derramou sobre você a sua graça.
Deus não espera que você pague uma dívida. A dívida já foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O perdão de Deus revela quem Ele é. Ele é um Deus que restaura, reconcilia, recomeça. O perdão de Deus é total. Deus não dá perdão pela metade. Sabe aquele perdão meia boca que às vezes a gente dá para alguém? A pessoa pede perdão para você e fala, perdão, perdoa. Mas no coração fica aquilo ali, ó, remoendo. O Senhor não tem isso não, gente. O Senhor te perdoa e não se lembra mais do seu pecado. E aí, tem uma coisa que me pega muito nesse texto. Quando você estuda o Velho Testamento, você começa a ligar Cristo em todo ele. E o perdão de Deus aqui em Isaías 43, ele aponta diretamente para Cristo. Olha só, o amor que ele expressa nesse versículo, eu apago os seus pecados. Nunca mais voltarei a lembrar deles. Se cumpre de forma plena na cruz do Calvário. Quando ele diz assim, olha, eu apagarei o seu pecado, ele já estava sinalizando o sacrifício de Cristo na cruz. E em Cristo, essa promessa se tornou realidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o mais lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele é a expressão desse amor. Jesus é esse perdão que foi derramado por você. Foi por causa do sacrifício dele que você foi resgatado. Foi por causa do sacrifício dele que você recebeu uma nova identidade. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como é possível ver Jesus naquilo que Isaías profetizou. O Deus que faz um novo caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Deus que traz rios no ermo. O Espírito Santo, ele é o rio de água viva. O Deus que apaga o passado. O perdão da cruz faz tudo novo. Você consegue nesse momento fechar os seus olhos aí? Fechar os teus olhos e se lembrar. Se lembrar do perdão do Senhor derramado por você na cruz do Calvário. Sabe, talvez você chegou aqui hoje desejando viver algo novo.
esperando viver algo novo da parte de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Cristo é a resposta para quem está procurando viver algo novo. Cristo é a resposta para quem está desejando viver algo novo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas, como diz a palavra. Todas as promessas foram cumpridas nele. E em Cristo, nós sempre podemos recomeçar. Quando alguém entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, tudo muda. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, o passado é apagado, o deserto floresce, a esperança renasce, a vida ganha um novo propósito em Cristo. Você pode se colocar em pé? Eu quero encerrar essa palavra te lembrando de algo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Você conseguiu entender isso? Esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. A tua vida deve ser uma vida que tem o desejo de alcançar o desejo daquilo que está no coração de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas falam muito: vamos viver algo novo, vamos viver algo novo, vamos viver algo especial. Mas as pessoas não estão dispostas a deixarem o passado para trás, para viverem esse tempo novo com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele está negando o passado dele. Eu sempre costumo dizer que o passado, ou no passado, você construiu uma história, ou você viveu uma história. Histórias não podem ser apagadas. Você vai lembrar do que você viveu no passado. Mas em Cristo, você pode lembrar do passado, acreditando que Ele é fiel para completar a boa obra. Em Cristo, você vai olhar para o passado e vai dizer assim: eu vivi isso aqui, mas agora eu prossigo para o alvo. Eu quero alcançar a eternidade que Ele já tem preparado para mim. Sabe? Eu poderia hoje ter formulado essa palavra toda aqui,
apenas na intenção de fazer você acreditar que Deus tem algo novo para você financeiramente, que Deus tem algo novo para você no seu trabalho. Eu poderia liberar alguma palavra aqui, dizer para você, essa é uma palavra profética, recebe de Deus. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque esse algo novo que o Senhor tem para você é Cristo. Cristo, Ele se entregou na cruz por você. O sacrifício dele tem que ser suficiente para que você entenda que Ele é a provisão, que Ele é tudo que você precisa. Não são as bênçãos desse mundo. Não é aquilo que você pode alcançar de forma terrena, mas existe uma promessa dele para você. Veja, eu estou fazendo algo novo. Você não percebe? É possível enxergar a Cristo em meio à tribulação. É possível enxergar a Cristo em meio à dor. É possível enxergar a Cristo no tempo de aflição, porque Ele sempre está fazendo algo novo.